Olá, Gil aqui. Isso aqui tá melhor que Game of Thrones, né? Uma boa série. A gente espera o término para que a gente retome a telespecção dos episódios. Certo, dou parabéns, né, aos bravos guerreiros que se permitem não abandonar o gosto pela degustação de uma boa leitura, apesar de alguma pausa e certo temor em que a história propriamente dita se perca, mas os cantos encerram em si próprios um aprendizado. Então, aquilo que é mais importante para a alma ficará assim gravado. Então, esse temor, na verdade, é desnecessário, embora possamos observar a sua ocorrência. Canto 5. Muito bem. Foi então que Adiomedes, filho de Tideu, Palas Atena, outorgou força e coragem para que se tornasse preeminente entre todos os argivos e obtivesse uma fama gloriosa. Fez-lhe arder do elmo e do escudo uma fama indefectível, como astro na época das ceifas que pelo brilho sobressai entre os outros depois de ter se banhado no oceano. Foi uma chama destas que ela lhe acendeu na cabeça e nos ombros e enviou-o para o meio da refrega, onde se juntava o maior número de combatentes. Havia entre os troianos um certo Dares, homem rico e irrepreensível, sacerdote de Hefesto. Hefesto é o deus coxo que fabrica raios. Havia entre os troianos um certo Dares, homem rico e irrepreensível, sacerdote de Hefesto. Tinha 2 filhos, Fegeu e Ideu, conhecedores de toda espécie de combate. Estes, separando-se dos outros, investiram contra Diomedes. Eles seguiram montados no cavalo, mas ele avançava a pé, e quando já estavam perto, aproximando-se uns dos outros, foi Fegeu o primeiro a arremessar a lança de longa sombra. Por cima do ombro esquerdo do Tidida, voou a ponta da lança sem o atingir. Em seguida, lançou-se contra ele com seu bronze, o Tidida. E não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão, pois acertou-lhe no peito, entre os mamilos, atirando-lhe do carro. E Deus saltou para trás, deixando o lindíssimo carro, sem ousar colocar-se de plantão para proteger o cadáver do irmão. Não teria, aliás, escapado à escuridão do destino de Hefesto se não o tivesse protegido, escondendo-o nas trevas, para que todo sacerdote idoso não fosse acometido pela dor. Os cavalos é que o magnânimo filho de Tideu, dando-os aos companheiros para levarem até as côncavas naus. Os cavalos é que o magnânimo filho de Tideu arrebatou, dando-os aos companheiros para levarem até as côncavas naus. Quando os magnânimos troianos viram os filhos de Dares, um em fuga e o outro chacinado ao lado do carro, desanimou-se o coração de todos. Porém, Atena, de olhos esverdeados, pegou na mão de Ares furioso e assim lhe dirigiu a palavra. Ares, flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas, e se deixássemos agora os troianos e os aqueus combatendo, seja deles qual for, a quem Zeus Pai quer conceder a glória. Pela nossa parte cedamos, evitando deste modo a ira de Zeus. Assim dizendo, conduziu Ares furioso para longe da batalha. Sentou na ribeira arenosa do rio Escamandro, enquanto os dânaos punham em fuga os troianos. Cada um dos comandantes matou um homem. Primeiro Agamêmnon, soberano dos homens, atirou do seu carro o possante Ódio, o chefe dos Alizonas. Ódio é o chefe dos Alizonas, é com a maiúscula. Atirou do seu carro o possante Ódio, o chefe dos Alizonas,
Nele, o primeiro a fugir acertou com a lança das costas no primeiro dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Em seguida, Idomeneu matou Festo, filho de Boro, e o Moênio, que viera de Tarna, de férteis sulcos. Atingiu o famoso lanceiro Idomeneu com a sua grande lança, quando subiu para o carro no ombro direito. Caiu do carro e tomou a escuridão detestável. Despiram-no nas suas armas os escudeiros de Idomeneu. E Escamandrio, filho de Estrófilo, arguto na caça, foi morto pela lança pontiaguda do Atrida Menelau, ele, o excelente caçador. A própria Ártemis lhe ensinara a matar todas as criaturas que na montanha nutrem as florestas. Mas de nada lhe serviu agora Ártemis, a arqueira, nem a perícia com o arco, em que antes fora excelente. Mas o Atrida Menelau, o famoso lanceiro, acertou-lhe com a lança nas costas enquanto fugia, no meio dos ombros, empurrando-a até sair pelo peito. Tombou de cara no chão, e sobre ele ressoaram as armas. Imeríones matou Féreclo, filho de Tecton, filho de Harmon, cujas mãos sabiam fabricar toda espécie de espantoso artefato. É que muito o tinha estimado Palas Atena. Fora ele quem construíra para Alexandre as naus iniciadoras dos males, para todos os troianos criaram a desgraça, assim como para ele próprio, visto que desconhecia os oráculos dos deuses. Perseguiu Meríones. Quando o apanhou, trespassou-lhe a nádega direita. A ponta da lança atravessou a bexiga completamente, penetrando debaixo dos ossos. Ele caiu de joelhos e encobriu a morte. E Megeu matou Pedeu, filho de Antenor. Filho ilegítimo, embora o tivesse criado a divina Teano, de forma igual aos queridos filhos, para agradar o marido. Dele se aproximou o filho de Fileu, famoso lanceiro, atingiu com a lança afiada no nervo do pescoço e o bronze cortou por completo a língua debaixo dos dentes. Tombou no pó, e seus dentes morderam a frieza do bronze. Eurípilo, filho de Evenor, matou o divino Hipsenor, filho do altivo Dolopion, a quem fizeram sacerdote do Escamandro, honrado pelo povo como um deus. Contra ele investiu Eurípilo, glorioso filho de Evenor, quando fugia à sua frente, e a meio da corrida lhe desferiu um golpe no ombro com a espada, decepando-lhe o braço pesado. O braço caiu ensanguentado por terra, e sobre seus olhos caíram a morte purpúrea e o destino ingente. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Tanto ao Tidida perceberias a que lado pertencia, se era com os troianos a sua camaradagem ou com os aqueus. É que ele irrompia pela planície semelhante ao rio no auge da torrente invernosa, cujo caudal arrasta os diques. Não o contém as barreiras dos diques, nem os muros das viçosas vinhas, contém o vinho que se precipita de repente quando o impele a chuva de Zeus, ficando assim destruídas muitas e belas obras dos homens. Deste modo, pelo Tidida, eram desbaratadas as falanges dos troianos. Não lhes resistiam, apesar de serem em número maior. Quando, porém, o avistou o glorioso filho de Licaon, irrompendo pela planície e desbaratando as falanges, depressa retesou contra o Tidida o seu arco recurvo e disparou com a pontaria certeira contra o ombro direito no topo da couraça. Atravessou-o a seta amarga, penetrando por completo.
A couraça ficou salpicada de sangue. Por cima dele gritou alto o glorioso Licaon. Levantai-vos, magnânimos troianos, chicoteadores de cavalos. Foi atingido o melhor dos aqueus. Isso é um temor, né, para toda a tribo. Foi atingido o melhor dos aqueus, e não julgo que ele aguente por muito tempo a flecha poderosa, se na verdade me incitou o soberano filho de Zeus, quando parti da Lícia. Assim falou o fanoso, mas ao outro não subjugou a seta veloz, mas recuou e posicionou-se junto dos cavalos e do carro, e dirigiu a palavra a Estênelo, filho de Capaneu. Levanta-te, valoroso filho de Capaneu, e desce do carro, para me arrancares do ombro a seta amarga. Assim falou, e Estênelo saltou do carro para o chão. Em pé, a seu lado, arrancou do ombro a seta veloz, mas através da túnica flexível já colou o sangue. Então fez uma prece de Diomedes, excelente em auxílio. Escuta, ó Atritona, filha de Zeus, detentor da égide, se alguma vez ao lado de meu pai te posicionaste benévola na furiosa refrega, do mesmo modo, sê-me agora favorável. Concede-me que mate aquele homem, que ele entre no raio da minha lança, que ele que antes me feriu, declarando que eu não veria por muito tempo a luz brilhante do sol. Assim falou, rezando. E ouviu Palas Atena, tornando-lhe os membros mais leves os pés e as mãos. Postando-se junto dele, dirigiu palavras aladas. Tem coragem, ó Diomedes, e luta contra os troianos. No teu peito eu coloquei a força de teu pai, a força inquebrantável que tinha te deu, cavaleiro portador de escudos, e tirei da frente dos teus olhos a bruma que lá pairava, para que conheças bem quem é Deus e quem é homem. Por isso, se vier ao teu encontro algum Deus para te testar, não combatas de modo algum contra os outros deuses imortais, a não ser que Afrodite, filha de Zeus, entre na refrega, e ela poderás ferir com o bronze afiado. A ela poderás ferir com o bronze afiado. Tendo assim falado, partiu Atena de olhos esverdeados. O Tidida de novo voltou a imiscuir-se entre os combatentes da frente. E embora antes estivesse desejoso de combater os troianos, agora sentia 3 vezes mais força, como o leão ao qual no campo o pastor feriu quando saltou por cima da vedação do curral das ovelhas, mas não venceu. Avivou-lhe antes a força, mas em seguida não lhe faz frente, metendo-se dentro dos estábulos o rebanho aterrorizado. Empilhadas ficam as ovelhas, umas ao lado das outras. Porém o leão salta na sua fúria para fora do curral. Assim, no meio dos troianos, se imiscuía o possante Diomedes. Foi então que matou Astino e Hipiron, pastor do povo. A um atingiu por cima do mamilo com a lança de bronze e a ponta. Ao outro desferiu com a espada possante um golpe no ombro, decepando-lhe o ombro no pescoço e nas costas. Deixou-os onde estava e pôs-se a perseguir Abante e Políido, filhos de Euridamante, idoso intérprete de sonhos. Porém não regressaram para o ancião antes de lhes interpretar os sonhos. Ambos foram mortos pelo possante Diomedes. Depois lançou contra Xanto e Ton, filhos de Fênops, ambos bem armados. Ao pai oprimia a dolorosa velhice e não gerou outro filho a quem deixar os seus haveres. Ali os matou Diomedes, privando-os a ambos da vida amada, deixando ao pai deles o pranto e o luto doloroso, uma vez que não permaneceram vivos para que o pai os recebesse no seu regresso, pelo que outros familiares dividiram a fortuna.
Depois atirou-se aos 2 filhos de Primo, certo filho de Dardo. Depois atirou-se aos 2 filhos de Primo, filho de Dárdano, que seguiam no mesmo carro Equemon e Crômio. Tal como o leão que salta no meio dos bois e parte o pescoço de uma vitela ou de uma vaca a pastarem na verdura silvestre, assim a ambos lançou do carro o filho de Tideu, a revelia deles e de modo humilhante, despindo-os depois de suas armas. E aos companheiros deu os cavalos para levarem para as naus. No entanto, avistou Enéas desbaratando as fileiras de homens. Caminhou por entre a refrega e pelo arremesso de lanças à procura do divino Pândaro, a ver se o encontrava. Encontrou o possante e irrepreensível filho de Licaon, e falando-lhe cara a cara, lhe disse estas palavras: Pândaro, onde estão teu arco, as setas aladas e a tua fama? Nisso não há aqui homem que contigo rivalize, nem Alício, Lício é o nome do homem, nem Alício, que afirme ser melhor arqueiro que tu. Mas dispara agora uma seta contra aquele homem, elevando as mãos a Zeus. Mas dispara agora uma seta contra aquele homem. Seja ele quem for assim, prevalece a tantos males, pratica contra os troianos, pois há muito já deslaçou os joelhos. Se é que não é um Deus irado contra os troianos, encolerizado por causa de sacrifícios. Pesada é a cólera de um Deus. A ele deu resposta o glorioso filho de Licaon. Enéas, conselheiro dos troianos, vestido de bronze, é ao fogoso Tidida, que em tudo o assemelho, reconhecendo-o pelo escudo, não pelo penacho do elmo, e observando os seus cavalos. Não sei, ao certo, se é um deus, mas se ele é o homem que digo, o fogoso filho de Tideu, não é sem a ajuda de um deus que assim tresvaria, mas tem perto um dos deuses imortais com os ombros envoltos em nuvens, que desviou dele a seta veloz quando o atingiu. Pois já contra ele disparei uma seta e acertei-lhe no ombro direito, atravessando-lhe por completo a couraça. E pensava eu que o lançaria no Hades, contudo não o subjulguei. Na verdade, é um deus irado. Além de que não tenho cavalos, nem carro que pudesse montar, embora no palácio de Licaon estejam 11 belos carros, novos em folha, recém-construídos, cobertos de panos. E junto de cada um está a respectiva parelha de cavalos, mastigando a branca cevada e a espelta. Muitas coisas me recomendou o velho lanceiro Licaon, no palácio bem construído, quando para cá vim. Mandou-me vir montado com cavalos e carros para liderar os troianos nos fortes combates, mas não lhe obedeci. Muito mais proveitoso teria sido, querendo poupar os cavalos, não lhe fosse faltar alimento no meio desta multidão de homens, habituados a correr quanto queriam. Por isso, os deixei e vim para Ilion sem montaria, confiante no meu arco, mas não parece que me sirva de grande coisa, pois ainda agora disparei contra 2 comandantes, contra o Tidida e contra o Atrida, e a ambos o meu disparo causou de certo o derrame de sangue. Mas o que fiz foi incitá-los ainda mais. Desafortunadamente, tirei do prego o arco recurvo no dia em que vim para a agradável Líon como comandante dos troianos para fazer um favor ao divino Heitor. Mas se eu regressar à casa e vir com os olhos a minha pátria, a minha esposa e o meu alto palácio, que logo outro homem me corte a cabeça. Se eu não quebro este arco com as mãos e o atiro ao fogo, pois para mim não tem mais utilidade que o vento.
Respondeu-lhe então Enéas, comandante dos troianos: não fales assim. As coisas não mudarão de feição até que nós dois, com os carros e os cavalos, enfrentemos aquele homem e o ponhamos à prova das armas. Mas agora sobe tu para o meu carro, para que vejas como são os cavalos de troça, que pela planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. Ambos nos levarão a salvo para a cidade, se de novo Zeus outorgar a glória a Diomedes, filho de Tideu. Mas pega tu agora no chicote e nas rédeas reluzentes, serei eu a montar do carro para combater. Ou então enfrenta-o tu, e eu ocupar-me-ei dos cavalos. A ele deu resposta o glorioso filho de Licão: Enéas, seguras tu as rédeas e conduz teus cavalos. Puxarão melhor o carro recurvo com o condutor habitual, se der o caso de termos de fugir do filho de Tideu. Que eles não se descontrolem, espantados, recusando-se a levar-nos para longe da guerra por sentirem falta da tua voz. Pelo que contra nós se lançaria o magnânimo filho de Tideu, e se levando depois os cavalos de casco não fendido. Sê tu próprio a conduzir o teu carro e os teus cavalos, e eu responderei à investida dele com a lança pontiaguda. Assim dizendo, subiram para o carro adornado e contra o Tidida conduziram com afinco os cavalos velozes. Viu-os Estênelo, glorioso filho de Capaneu, e logo disse ao Tidida palavras aladas. Tidida, Diomedes, que encantam o meu coração, vejo dois homens possantes avançando para te combater, ambos dotados de força desmesurada. Um deles é bom arqueiro, Pândaro, que declara além do mais ser filho de Licaon, e o outro é Enéas, que do irrepreensível Anquises declara ser filho, ele que tem como mãe a deusa Afrodite. Cedamos, pois, montados no cavalo, e não te lances através da linha de frente, para que não percas a vida amada. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu o forte Diomedes: Não me fales em medrosas retiradas, pois não me convencerás. Não faz parte da minha natureza combater escondido, nem rebaixar-me perante outros. A minha vontade é firme. Recuso-me a montar do cavalo. Recuso-me a montar no carro. É da maneira que estou que irei ao encontro deles. Palas Atena não me deixa tremer. Quanto a eles, não os levarão os cavalos velozes de junto de nós. A eles os dois, mesmo que um deles consiga fugir. Mesmo que um deles consiga fugir. E outra coisa te direi, tu guarda no teu coração. Se Atena, a deusa de muitos conselhos, me conceder a glória de matar aos dois, tu deverás aguentar aqui os cavalos velozes atando as rédeas ao rebordo dos carros, e lançando-te em seguida aos cavalos de Enéas, e conduz as montarias de junto dos troianos para os aqueus de belas Quinêmedes, pois eles são da raça dos que a Tróis deu Zeus que vê ao longe, como recompensa pelo filho Ganimedes, porquanto eram eles os melhores de todos os cavalos debaixo da aurora e do sol. Desta raça furtou descendência Anquises, senhor dos homens, deixando cobrir as suas éguas sem que Laomedonte se apercebesse. Destas éguas nasceram-lhe no palácio 6 poldros. Ficou ele com 4 deles, para criar nas manjedouras, mas ofereceu 2 a Enéas, congeminador de debandadas. Se apanhássemos estes cavalos, ficaríamos com fama excelente. Eram estas as palavras que diziam um ao outro, e depressa se aproximaram dos outros dois que conduziam os cavalos velozes. O primeiro a falar foi o filho glorioso de Licaon. Filho do altivo Tideu, de coração possante e fogoso, na verdade, não te subjugou a minha célere flecha, seta amarga, mas agora tentarei atingir-te com a lança se eu conseguir.
Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra, acertando no escudo do Tidida. E através do escudo penetrou a bronze e a ponta, atingindo o colete. Por cima dele gritou bem alto o glorioso filho de Licão: Foste atingido no baixo ventre, pelo que não julgo que muito tempo aguentarás, e assim me deste a glória. Sem receio lhe deu a resposta ao possante Diomedes: Atiraste ao lado e não acertaste. Porém não penso que vós dois desistireis, até que um ou outro tombando farte de sangue o deus Ares, guerreiro do escudo de cabedal. Assim falando, atirou a lança, e Atena guiou-a até ao nariz, entre os olhos de Pândaro. Penetrou através dos alvos dentes. O bronze retinente cortou a língua pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo pela base do queixo. Tombou do carro e ressoaram por cima dele as armas, reluzentes e faiscantes. Desviaram-se para o lado os cavalos velozes e foi aí que o deixaram a força e a vida. Porém, Enéas saltou para o chão, segurando o escudo e a lança, comprida, receoso de que os aqueus arrastassem o cadáver. Pôs-se de plantão por cima de Pândaro como um leão confiante na sua força, segurando à frente o escudo e a lança, pronto a matar quem tentasse pegar o cadáver. Emitiu um grito medonho. Mas o Tidida com a mão pegou numa rocha. Coisa tremenda, que nem dois homens levantariam dos mortais de hoje. Sem dificuldade, a levantou só. E com ela atingiu Enéas na anca, no local onde a coxa se junta à anca, ossos a que os homens chamam a taça. E estilhaçou a taça, dilacerando também ambos os tendões. A rocha lacerante rasgou-lhe a carne. O herói caiu de joelhos e com a mão possante se recostou contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. E agora teria perecido Enéas, soberano dos homens, se a Arguta não se tivesse apercebido da filha de Zeus, Afrodite, sua mãe, que o concebeu para Anquises, quando ele tratava do gado. Em torno do filho amado lançou ela os alvos braços e, estendendo à frente dele, uma prega de sua veste resplandecente como barreira contra os projéteis, não fosse algum dos dânaos de rápidos poldros arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Levou ela, então, o filho amado para longe da guerra. Mas o filho de Capaneu não ouvidou as recomendações que lhe fizera Diomedes, excelente em auxílio. Manteve os próprios cavalos, de casco não fendido, longe da refrega, atando as rédeas ao rebordo do carro, e lançou-se em direção aos cavalos de belas crinas de Enéas, para os levar dentre os troianos, para os aqueus de belas quinêmides. Deus ao querido companheiro Deípilo, que entre todos da sua idade, ele mais estimava pela consonância de espírito, incumbiu a ele de levá-los até as côncavas naus. O herói montou então seu carro e pegou nas rédeas resplandecentes e depressa conduziu os cavalos de fortes cascos em demanda ao Tidida. Mas ele perseguia a deusa Cipris com o bronze afiado, sabendo que ela era uma deusa débil, e não uma das deusas que se impõem no meio da guerra dos homens. Não era Atena nem Ênio, saqueadora de cidades. Mas quando chegou ao pé dela, após tê-la perseguido por entre a multidão, foi então que o filho do magnânimo Tideu lhe feriu a superfície da mão delicada com o bronze afiado, e de imediato a lança lacerou a carne através da veste ambrosial, que as próprias graças lhe tinham tecido na parte do pulso acima da palma da mão.
jorrou o sangue imortal da deusa, o Icor, que tem seu fluxo nos deuses bem-aventurados. É que eles não comem pão nem bebem vinho frisante, e por isso são exângues e têm o nome de imortais. A deusa gritou alto e deixou cair o filho, mas tomou-o nos seus braços, Febo Apolo, e envolveu-o numa nuvem escura, não fosse algum dos Dânaos de rápidos poldros arremessar-lhe bronze contra o peito e roubar-lhe a vida. Mas gritando alto lhe disse Diomedes: excelente em auxílio. Afasta-te, ó filha de Zeus, da guerra e da refrega. Não te basta iludires as mulheres na sua debilidade. Não te basta iludires as mulheres na sua debilidade. Mas, se pretendes entrar na guerra, penso que a guerra te fará estremecer, só de ouvires falar dela de longe. Assim falou, e ela partiu desesperada, em grande aflição. Foi Íris de pés como o vento que a levou da liça, acabrunhada de dores, até a linda pele escurecida. Em seguida, à esquerda da batalha encontrou sentado Ares furioso, a lança reclinada contra uma nuvem. Ali estavam seus cavalos velozes. Caindo de joelho, logo implorou Afrodite ao querido irmão que lhe emprestasse os cavalos com adereços de ouro. Querido irmão, acode-me e dá-me os teus cavalos, para que eu possa chegar até o Olimpo onde fica a sede dos imortais. Estou muito aflita por causa da ferida infligida por um homem mortal, o Tidida, que neste momento até contra Zeus combateria. Assim falou, e Ares deu-lhe os cavalos com adereços de ouro. Ela subiu para o carro desesperada no seu coração, e para junto dela subiu Íris, que com as mãos pegou nas rédeas. Com o chicote incitou os cavalos, que não se recusaram a correr, e depressa chegaram à sede dos deuses, ao escarpado Olimpo, onde os cavalos refreou a rápida Íris de pés como o vento, soltando-os do cavalo. À sua frente atirou o pasto ambrosial, mas a divina Afrodite lançou-se sobre os joelhos de Dione, sua mãe, e ela, por seu lado, abraçou a filha e, acariciando-a com a mão, chamou-lhe pelo nome. Querida filha, quem dentre os deuses celestiais te tratou tão depravadamente como se andasses às claras a praticar o mal? A ela deu resposta Afrodite, deusa dos sorrisos. Feriu-me o filho de Tideu, o altivo Diomedes, porque eu afastava da guerra o meu filho amado, Enéas, que me é de longe o mais caro de todos, pois não é entre troianos e aqueus o combate tremendo. Mas já os Dânaos combatem contra os deuses imortais. Então, lhe deu resposta Dione, divina entre as deusas. Aguenta, querida filha, e refreia-te. Apesar do que sofres, muitos de nós que no Olimpo temos nossa morada já sofremos as mãos dos homens que, por querermos dar tristes dores, as mãos dos homens por querermos dar tristes dores uns aos outros. Sofreu Ares quando o Oto e o possante Efialtes, filho de Aloeu, e o prenderam com fortes correntes. 13 meses ficou ele preso num jarro de bronze. Então teria aparecido Ares, que da guerra não se sacia, se a madrasta deles, a lindíssima Euribeia, não tivesse avisado Hermes. Foi ele que às escondidas tirou Ares, já desesperado, pois as correntes o esmagavam. Também sofreu Hera, quando o possante, filho de Anfitrião, o atingiu no seio direito com uma flecha farpa tripla. Tomou-a, nessa altura, uma dor impossível de acalmar. Além destes, sofreu uma seta veloz, o monstruoso Hades, mesmo quando o mesmo homem capeta toma flechada, amores. Isso aí que tem que ficar claro. Além destes, sofreu uma seta veloz o monstruoso Hades, quando o mesmo homem, filho de Zeus, detentor da égide, o atingiu em Pilos, no meio dos mortos, entregando-o à dor. Tipo o exorcista, né? Hades, que é o inferno, é o capeta do inferno, é a representação do inferno,
é o arquétipo infernal. Hades dirigiu-se ao pai, é o interior que se manifesta, né? O si, né? A substância. Hades dirigiu-se ao palácio de Zeus no Alto Olimpo, sofrendo no coração trespassado de dores. É que a seta entrara ali no ombro enorme e atormentava-se-lhe o espírito. Aplicou-lhe Peon, fármacos anuladores de sofrimento e curou-o. Na verdade, não tinha têmpera de homem mortal. Homem duro, urdidor de torpezas, incapaz de avaliar os torpes atos, visto que com suas setas se fez sofrer os deuses que o Olimpo detém. Mas contra ti o incitou Atena, a deusa de olhos esverdeados, insensato, pois em seu espírito não sabe o filho de Tideu que não dura muito tempo que contra os deuses combate. Nem os filhos pequenos se sentarão tagarelando ao seu colo quando ele regressar da guerra e da tremenda refrega. Por isso que o Tidida, agora muitíssimo possante, se acautele. Não vá lutar contra ele alguém mais forte que tu, para que Egaleia, filha sensata de Adrasto, não acorde do sono toda a casa com seus lamentos, chorando pelo marido legítimo. O melhor dos aqueus. Ela que é a esposa robusta de Diomedes, domador de cavalos. Assim falou, e com ambas as mãos limpou o icor do braço. O braço melhorou e as dores profundas se acalmaram. No Brasil não é permitido, né? Mas a rigor a sangria drena os maus humores do corpo. Na linguagem alquímica muito antiga é o excesso de fogo ou a ira excessiva, né? A cólera, que inclui também o ciúme, que é um negócio que eu respeito acima de tudo. Assim falou e com ambas as mãos limpou o icor do braço. O braço melhorou e as dores profundas acalmaram, mas ao olharem para ela tentaram Atena e Hera provocar Zeus Cronida com palavras mordazes. Quem tomou primeiro a palavra foi Atena, de olhos esverdeados. Zeus pai, encolerizar-te-ás em relação àquilo que eu disser? Na verdade, Cipres tem estado a incentivar uma das mulheres aqueias a seguir os troianos, a quem ela tem tanto estima. E ao acariciar uma dessas aqueias de belos vestidos, de douradas pregadeiras, arranhou Afrodite a sua mão delicada. Assim falou. Sorriu o pai dos homens e dos deuses, e chamando a dourada Afrodite, assim lhe disse: a ti, querida filha, não te são dados os esforços guerreiros. Ocupa-te antes com os esforços do desejo no casamento. Que estas coisas digam respeito a Ares e Atena, né? Enquanto deste modo diziam estas coisas entre si contra Enéas, investiu Diomedes, excelente auxílio, embora soubesse que ele estava nos braços de Apolo. Mas nem perante o grande Deus sentia reverência, sempre desejoso de matar Enéas para o despir das belas armas. 3 vezes se lançou com vontade de o matar, e 3 vezes o repeliu Apolo com o escudo reluzente. Mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus e com um grito terrível, ele falou a Apolo, que age de longe: pensa, ó Tidida, e cede. Não queiras pensar coisas iguais às que pensam os deuses, pois não é a mesma raça dos deuses imortais e a dos homens que caminham sobre a terra. Assim falou, e o Tidida afastou-se um pouco para trás, para evitar a cólera de Apolo, que acerta ao longe. E para longe da refrega foi Enéas levado por Apolo, para a sacra Pérgamo, onde se fora construído o templo. Foi aí que Leto e Ártemis, a arqueira, o curaram e glorificaram no grande santuário. Porém, Apolo, no arco de prata, formou um fantasma igual ao próprio Enéas, e armado do mesmo modo. E em redor do fantasma, os troianos e divinos aqueus golpearam as fivelas do cabedal em torno dos peitos, e um dos
escudos redondos e couros franjados. Então Ares furioso dirigiu a palavra a Febo Apolo Ares, Ares flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas, entrando tu próprio na refrega, não querás de lá tirar este homem, o Tidida, que neste momento até contra Zeus pai combateria? Cipres feriu ele primeiro no peito de pulso de pé de peito aberto e depois lançou-se contra mim mesmo igual um deus. Assim falando, sentou-se na maior elevação de Pérgamo, ao passo que Ares maligno entrou pelas fileiras dos troianos, semelhante ao célere Acamante, condutor dos Trácios. E aos filhos de Príamo, criado por Zeus, assim clamou: Ó filhos de Príamo, rei criado por Zeus, até quando permitireis que a hoste seja chacinada pelos aqueus, quando estiverem combatendo junto aos portões bem construídos? Jaz um homem que honrávamos, como a Heitor Divino, Enéas, filho do magnânimo Anquises. Salvemos do estrupido o valente companheiro. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Foi então que Sarpedon repreendeu Heitor Divino. Heitor, onde está a força que tinhas antigamente? Afirmavas que sem hostes nem aliados defenderias sozinho a cidade com teus irmãos e cunhados? Pois agora nenhum desses consigo ver nem descortinar, mas amedrontam-se como cães receosos de um leão. Nós é que estamos lutando, nós que somos os aliados. Na verdade, embora aliado, pra cá vim de muito longe, pois é Alícia, junto dos torvelinhos do Chanto, onde deixei a esposa amada e meu filho ainda pequeno e muitos haveres, os quais cobiça quem deles está privado. Todavia incito aos lícios e pela minha parte estou desejoso de lutar contra um homem, embora aqui não possua eu nada que os aqueus pudessem carregar ou levar para longe. Mas tu estás aí parado, nem ordenas às outras hostes que se detenham para proteger as suas mulheres. Como que tomados pela trama de um fio inelutável, não vos torneis espólios e presa de homens inimigos, esses que depressa destruiriam a vossa cidade bem habitada. É a ti que cabe velar por tudo isso, de dia e de noite, suplicando aos comandantes dos famigerados aliados que jamais arredem pé, para evitares uma forte censura. Assim falou Sarpedon, e as palavras morderam o espírito de Heitor. E logo do seu carro saltou armado para o chão. Brandindo duas lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Agruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus. Mas os argivos cerrados não desarmaram nem se acovardaram. Tal como o vento dispersa o joio nas eiras sagradas de homens peneireiros, na altura em que a loira Deméter separa o trigo do joio entre as rajadas de ventos e os montes de joio se embranquecem, assim os aqueus se embranqueciam por causa da nuvem de pó, que no seu meio o percutir das patas dos cavalos fazia subir até o céu de bronze. Ao juntarem-se de novo na contenda, os aurigas viraram os cavalos, levaram em frente a força das mãos. Porém, contra a noite escondeu Ares furioso o combate para favorecer os troianos, lançando-se por toda a parte. E assim obedeceu aos comandantes de Febo Apolo, deus da espada de ouro, que o incumbiu de acordar o espírito dos troianos, quando observou Palas Atenas retirando-se, pois era dela que prestava auxílio aos danos. E o próprio Apolo levou Enéas para fora do seu rico santuário e lançou força no coração do pastor do povo. Postou-se então Enéas no meio dos companheiros, que se alegraram ao ver-se no vivo incólume e detentor de força valente. Mas sobre nada o interrogaram. Não permitia outro esforço que
o deus do arco de prata levantava contra Ares, flagelo dos mortais, e a discórdia, sempre furibunda. Por seu lado, os dois, Ajantes e Ulisses e Diomedes, incitavam os Dânaos a combater e eles próprios não se amedrontaram com a violência e as investidas dos troianos, mas permaneceram com um nevoeiro que o Cronida, quando não há vento, faz destacar dos píncaros das montanhas, imóvel, quando dorme a força do Bóreas e dos outros ventos furiosos que as nuvens sombrias dispersam por todo o lado com rajadas estridentes. Assim estacaram os Dânaos sem medo dos troianos. E o Atrida percorreu a rosta, dando muitas ordens. Amigos, sede homens e assenhorei-vos de vosso coração aguerrido. Tende vergonha uns dos outros nos potentes combates. A maior parte dos homens com vergonha não morre, mas salva-se. Porém, dos que fogem não vêem renome, nem vantagem. Falou e depressa arremessou a lança. Atingiu um varão dianteiro. Companheiro, filho do magnânimo Enéas de Iconte, filho de Pérgaso, a quem os troianos honravam como os filhos de Príamo, porque se prestava rápido ao combate entre os dianteiros. Foi ele que o poderoso Agamemnon atingiu no escudo com a lança. Mas o escudo não deteve a lança e atravessou o bronze, penetrando através do cinturão do baixo ventre. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. Então Enéas abateu 2 campeadores excelentes dos Dânaos, os filhos de Diocles, Créton e Orcíloco, cujo pai vivia nas bem fundadas feras, homem rico em sustento da raça do rio Alfeu, que flui na sua amplidão através da terra dos Pílios e que gerou Orcíloco para ser soberano de muitos homens. Orcíloco gerou o magnânimo Diocles, e de Diocles nasceram filhos gêmeos. Créton e Orcíloco, bons conhecedores de toda a espécie de combate. Quando ambos chegaram à idade viril, seguiram com os argivos nas escuras naus para a ilha onde belos cavalos, no intuito de conseguirem honra para os Atridas, Agamemnon e Menelau. Mas a ambos naquela terra cobriu o termo da morte, tal como 2 leões dos píncaros das montanhas são alimentados pelas mães nas brenhas da funda floresta, e ambos arrebatavam vacas e robustas ovelhas, dando cabo dos cercados dos homens, até que eles próprios são abatidos às mãos dos homens com o bronze afiado. Assim foram estes 2 subjugados pelas mãos de Enéas e tombaram como se fossem altos pinheiros. Mas ao tombarem, dele se compadeceu Menelau, dileto de Ares. Atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante, brandindo a lança. E Ares incitou-lhe a força com esta intenção, para que fosse subjugado pelas mãos de Enéas. Viu Antíloco, filho do magnânimo Nestor, e atravessou as filas dianteiras, pois receava pelo pastor do povo não fosse sofrer algo, anulando-lhe o seu esforço totalmente. Ambos tinham os braços e as lanças pontiagudas estendidos um contra o outro, desejosos de combater. Mas muito perto se postou Antíloco, pastor do povo. Enéas não permaneceu, rápido guerreiro embora fosse, quando viu os 2 homens juntos um do outro. Porém eles, arrastando para a rosta dos aqueus, atiraram os desgraçados para o braço dos companheiros, voltando eles próprios para pelejar entre os dianteiros. Foi então que ambos abateram Pilêmedes, igual de Ares, comandante dos magnânimos escudeiros Paflagônios. Feriu-o em riste o Atrida, o famoso lanceiro Menelau, com a lança, acertando-lhe na clavícula. E Antíloco atirou contra Midon, seu escudeiro, e Auriga, valente filho de Atímnio, que virava os cavalos de casco, não fendido, acertando-lhe no cotovelo com uma pedra.
Das mãos lhe caíram na poeira as rédeas brancas como marfim. Lançou-se então o Antíloco e enterrou-lhe a espada na fronte. No carro bem construído, caiu de cabeça arfante na poeira em cima da testa e dos ombros. Muito tempo ali ficou, pois calhara cair em areia funda. Até que, com seus coices, os cavalos o derrubaram. Chicoteou-os Antíloco e conduziu-os para a roste dos aqueus. Viu-os Heitor por entre as fileiras e investiu contra eles, gritando. Com eles seguiram as falanges dos troianos, vigorosas. Conduziu-os Ares e a soberana Ênio, ela que traz o tumulto ignominioso da chacina. E Ares segurava nas mãos uma lança monstruosa, deslocando-se ora à frente, ora atrás de Heitor. Ao vê-lo estremeceu Diomedes, excelente em auxílio. Tal como o homem que atravessa uma grande planície estaca desamparado ante o curso impiedoso do rio a fluir para o mar e recua ao ver o rio fermilhando na espuma, assim naquele momento recuou Tidida falando a Rosta e amigos. Como admirávamos o divino Heitor por ser lanceiro e guerreiro corajoso. Está sempre a seu lado um Deus que afasta a desgraça. Como agora Ares, semelhante a um homem mortal, mas cedei, sempre de rosto voltado para os troianos. Contra o Deus não queirás combater pela força. Assim falou. E deles se aproximaram de perto os troianos. Foi então que Heitor matou 2 homens conhecedores da peleja, ambos montados num só carro, Menestes e Anquilo. Deles, ao tombarem, se compadeceu Ájax, filho de Télamon. Aproximou-se em grande medida e arremessou a lança brilhante. Atingiu Anfio, filho de Célago, que vivia em Peso. Homem de grande fortuna e propriedades, mas o destino levou para prestar auxílio a Príamo e a seus filhos, e a ele atingiu Ájax, filho de Télamon, no cinturão. No baixo ventre se fixou a lança de longa sombra e tombou com um estrondo. Precipitou-se Ájax, glorioso, para o despir das armas, mas os troianos sobre ele vazaram lanças pontiagudas e reluzentes. Muitas delas recebeu seu escudo. Apoiando o calcanhar no cadáver dele, tirou a lança de bronze, mas não conseguiu despir-lhe dos ombros as belas armas, oprimido como estava por causa dos dardos. Receava a possante defesa dos altivos troianos, pois muitos e valentes o atacavam com suas lanças, e embora ele fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no, e ele teve de ceder e recuar. Assim se esforçavam eles na labutação da refrega. Porém, a Tlepólemo, filho de Héracles, alto e viril, impeliu contra Sarpedon divino o destino inelutável. E quando estava já perto, avançando um contra o outro, o filho e o neto de Zeus que comanda as nuvens, foi Tlepólemo o primeiro a falar, assim dizendo: Sarpedon, conselheiro dos Lícios, por que te vês obrigado a andar ali encolhido, homem inexperiente no combate? Mentem os que te proclamam filho de Zeus, detentor da égide, visto que és muito inferior àqueles varões que dentre os homens antigos foram gerados por Zeus de outra têmpera. Dizem ter sido a força de Héracles. Meu pai, ousado guerreiro, de coração de leão, que outrora que veio pelos cavalos de Laomedonte, só com 6 naus e menor número de homens, saqueou a cidade de Ilion e causou desolação nas suas ruas. Mas o teu coração é de covarde e o teu povo sucumbirá. Não penso que para os troianos tu serás um baluarte por teres vindo da Lícia, mesmo que fosses mais forte.
mas por mim subjugado passarás os portões do Hades. Aí ele deu resposta a Sarpedon, comandante dos Lícios. Né? Mas por mim subjugado passarás os portões do Hades. Aí ele deu resposta a Sarpedon, comandante dos Lícios. Tlepólemo, na verdade, teu pai, arrasou a sacra Ilion, devido aos desvarios daquele homem, o altivo Laomedonte, que repreendeu com palavras ásperas quem bem o servira, e não lhe deu as éguas pelas quais ele de longe aqui viera. Aqui a ti declaro eu que a morte e o escuro destino te chegarão por meu lavor. Pela minha lança subjulgado, trarás a mim glória, ao Hades de nobres poldros, a tua alma. Assim falou Sarpedon. Por sua vez, a lança de freixo elevou Tlepólemo. Por sua vez, a lança de freixo elevou Tlepólemo, e de ambas as mãos ao mesmo tempo voaram as lanças compridas. No meio do pescoço lhe acertou Sarpedon e a ponta dolorosa atravessou-o por inteiro. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos, mas com sua lança comprida acertara Tlepólemo na coxa esquerda de Sarpedon. Furiosa penetrou a ponta, ferindo o osso. Mas ainda o pai afastou dele a desgraça. Os divinos companheiros de Sarpedon, igual dos deuses, levaram-no da batalha. Pesava-lhe ao arrastar-se a lança comprida, pois a ninguém ocorrera o pensamento de lhe arrancar da coxa a lança de freixo, para que andasse. Estavam apressados, de modo que se esforçavam por lhe acudir. Do outro lado levaram Tlepólemo os aqueus de belas Quimênides para longe da batalha. Apercebeu-se o divino Ulisses, de ânimo paciente, e enfureceu-se em seu querido coração. Em seguida, refletiu no espírito e no coração se haveria primeiro de perseguir o filho de Zeus que troveja nas alturas, ou se deveria antes tirar a vida a muitos dentre os lícios. Mas ao magnânimo Ulisses não estava destinado que fosse ele a matar o possante filho de Zeus com o bronze afiado. Por isso, para a multidão dos lícios se desviou a mente de Atena. Então matou Cérano, e Alastor, e Crômio, e Alcandro, a Ialion, e Noêmon, e Prítanis, e mais lícios teriam abatido o divino Ulisses. Se, rápido, não tivesse se apercebido Heitor de elmo faiscante, atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante, levando o terror aos Dânaos. Alegrou-se com sua vinda Sarpedon, filho de Zeus, e dirigiu-lhe uma palavra comovente: Filho de Príamo, não me deixes aqui jazente como presa para os Dânaos, mas acode-me, que depois me abandone a vida na vossa cidade, visto que já não deverei regressar para casa e a minha querida pátria para alegrar minha esposa amada e meu filho pequeno. Assim falou. Nada lhe respondeu Heitor do elmo faiscante, mas apressou-se, desejoso de o mais rapidamente possível repelir os argivos e a muitos deles tirar a vida. Seus divinos companheiros sentaram Sarpedon, igual dos deuses, debaixo de um lindíssimo carvalho de Zeus, detentor da égide, e da sua coxa extraiu a lança de freixo, o possante Pélagon, que era seu querido companheiro. Perdeu os sentidos e uma névoa se derramou sobre os seus olhos, mas depois voltou a si e o sopro do Bóreas o reanimou, ele que deploravelmente aspirara a vida. Porém, sob o ímpeto de Ares e de Heitor equipado de bronze, os argivos nem volviam em direção às escuras naus, nem mantinham a posição no combate, mas iam recuando cada vez mais assim que ouviram estar Ares entre os troianos. A quem mataram então primeiro, a quem em último lugar, Heitor, filho de Príamo, e o bronze o Ares,
Neutrante, igual dos deuses, e o hípico estribeiro Orestes e Treco, o lanceiro da Etólia, e Eômano e Heleno, filho de Eopes, Oresbio da Borla Luzente, que vivia em Ile, muito atento à sua fortuna, junto do lago Cefísio e perto deles outros beócios habitavam, detentores da terra muito fértil. Dele se apercebeu então a deusa Hera de alvos braços dos argivos a morrer em potente combate. E logo disse a Atena palavras aladas. A Tritona, filha de Zeus, detentor da égide, na verdade, será a vã palavra que prometemos a Menelau, que regressaria para casa tendo saqueado Ilion de belas muralhas, se permitirmos que neste tresvario campeie Ares maligno. Mas pensemos também nós na bravura animosa. Assim falou, e não lhe desobedeceu a deusa Atena de olhos esverdeados. Afatigou-se ao equipar os cavalos arreados de ouro. Era deusa soberana, filha do grande Crono. Depressa equipou Hebe o carro com rodas recurvas, brônzea e de 8 raios, em volta do eixo de ferro. A camba é de ouro imperecível, e os aros por cima são adornados de bronze, maravilha de se ver. Os cubos da roda são de prata e revolvem de ambos os lados. O carro está trabalhado com ouro e prata entretecidos e são duplos os rebordos que o recobrem. Do carro se espetava a vara de prata e na extremidade atrelou ela o belo jugo dourado, lançando por cima as fivelas de ouro. E Hera conduziu até o jugo os corcéis de prata velozes, sedenta da discórdia e do grito de guerra. Porém, Atena, filha de Zeus, detentor da égide, deixou descair sua veste macia no chão de seu pai. Veste bordada, que ela própria fizera com suas mãos. Vestiu a túnica de Zeus, que comanda as nuvens e envergou as armas para a guerra lacrimosa. Em torno dos ombros atirou a égide borlada, terrível, toda ela engalanada de pânico. Nela está a discórdia, está a sanha, está o gélido assalto, está a cabeça monstruosa da Górgona, terrível e medonha, portento de Zeus, detentor da égide. Na cabeça colocou elmo de 2 chifres e 4 bossas dourado, equipado com os peões de 100 cidades. Pisou com os pés o carro flamejante e pegou na forte lança de bronze a ponta, pesada, imponente, enorme. Com ela fileiras de heróis subjulga, contra quem se enfurece de tão poderoso pai nascido. Depressa com o chicote incitou Hera aos cavalos, e de sua própria iniciativa rangeram as portas do céu, que às horas detém guardiães do vasto céu do Olimpo, desencerrando ou cerrando a nuvem cerrada. Através das portas conduziram os cavalos aguilhoados e encontraram um cronida sentado, longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo, de muitos cumes. Então refriou os cavalos a deusa Hera de alvos braços e interrogou o excelso Zeus Cronida, assim dizendo: Zeus pai, não te enfureces contra Ares por estas façanhas? Ele que assim debalde a rocha dos aqueus desbaratou sem coro, para minha dor, enquanto a sua vontade se deleitam Cipres e Apolo do arco de prata, tendo incitado este desvairado que da justiça nada sabe? Zeus pai, será que contra mim te encolerizarás, se ferindo Ares penosamente eu o expulsar do combate? A ela deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Contra ele incita Atena, a arrebatadora de despojos, ela que sempre quis atingi-lo com dores cruéis. Assim falou. E não lhe desobedeceu a deusa Hera de alvos braços, mas chicoteou os cavalos que voaram sem constrangimento entre a terra e o céu, cheio de astros. Tão longe, quanto na vaga névoa da distância vê com seus olhos o homem sentado na atalaia, observando o mar cor de vinho,
tão longe assim, saltava na distância os cavalos relinchantes. Mas quando chegaram a Troia e aos 2 rios que lá fluem, lá onde o Simeonte e o Escamandro juntam seus cursos, aí parou os cavalos, a deusa Hera de alvos braços. Desatrelou-os do carro e sobre eles derramou denso nevoeiro. E para eles o Simoente fez nascer ambrosia para pastarem. Caminharam então ambas, com passos de pávidas pombas, desejosas de levar auxílio aos homens argivos. Mas quando chegaram ao local onde se juntava maior número de valentes em torno da força de Diomedes, domador de cavalos, semelhante a leões de cruenta voracidade, ou a selvagens javalis cuja força não é pouca, foi então que gritou a deusa Hera de alvos braços, assemelhando-se ao magnânimo ostentor de bronze a voz, cuja voz equivalia à de outros 50 homens. Vergonha, argivos! Reles vilezas, belos só de aspecto. Enquanto nesta guerra participava o divino Aquiles, nunca os troianos saíam para lá das portas Dardânias, pois receavam a sua lança potente. Agora, longe da cidade, pelejam muito as côncavas naus. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. Para junto do Tidida saltou a deusa Atena de olhos esverdeados. Encontrou o soberano perto de seus cavalos e de seu cavalo, refrescando a ferida que com a flecha Pândaro lhe infligira. O suor infligia-o debaixo do lago, cinturão do escudo redondo. Por isso se afligia e se afatigava o braço, levantando o cinturão para limpar o negro sangue. Mas a deusa agarrou o jugo dos cavalos e disse: pouco parecido contigo foi o filho que gerou Tideu. Tideu não era de pequena estatura, mas um guerreiro, pois mesmo quando eu o proibia de combater e exibir a sua potência, quando privado de aqueus foi a Tebas, para o meio dos cádmios como mensageiro, ordenara-lhe eu que jantasse tranquilo no palácio. Mas ele, com seu ânimo valente, como sempre fora, desafiou os mancebos dos cádmios e facilmente os venceu a todos, tão próxima estava eu da sua pessoa. Quanto a ti, estou ao teu lado e protejo-te. Com afinco te ordeno a combater os troianos. Mas ou a fadiga de muitas lutas te entrou no corpo, ou então te domina o desânimo temeroso, pelo que de Tideu não és filho do fogoso filho de Eneu. Respondendo-lhe assim, falou o possante Diomedes: reconheço-te, ó deusa, filha de Zeus, detentor da égide. Por isso de bom grado te falarei sem nada esconder. Não é o desânimo temeroso que me domina, nem outro receio, mas ainda estou lembrando das ordens por ti impostas. Não me permitiste combater frente a frente contra os deuses imortais, mas se a filha de Zeus Afrodite entrasse na liça, a ela deveria eu ferir com o bronze afiado. Foi por isso que agora decidi, não foi por isso que agora cedi eu próprio. E aos demais argivos ordenei que todos aqui se congressassem, pois reconheço que está Ares a dominar a batalha. A ele respondeu a deusa Atena de olhos esverdeados: Tidida Diomedes, que encantas o meu coração, não receies tu, Ares, por esse motivo nem outro dos imortais, a tal ponto sou eu tua auxiliadora, mas contra Ares conduz primeiros cavalos de casco não fendido. Fere-o de perto e não receies, Ares furioso, que aqui desvaíra esse forjado flagelo, todas as coisas para todos os homens. Ele que antes falou comigo e com Hera como se fosse combater contra os troianos e ajudar os argivos, mas agora está no meio dos troianos esquecido de tudo isso. Assim falando, a deusa tirou do carro o estênio no chão, puxando-o para trás com a mão, e ele saltou álacre. Então subiu para o carro junto do divino Diomedes, uma deusa ávida de combater. Rangeu alto o carvalhoso eixo das rodas, pois o carro levava uma deusa e um nobre guerreiro. Agarrou o chicote e as rédeas palas Atenas e de imediato conduziu contra Ares os cavalos de casco não fendido. Ora, Ares estava a despir das suas armas o musculoso Perifante,
De longe, o melhor dos etólios, glorioso filho de Oquésio. Era ele quem despia Ares, coberto de sangue, mas Atenas pôs na cabeça o gorro de Hades, para que Ares, poderoso, não a visse. E quando Ares, flagelo dos mortais, viu o divino Diomedes, deixou jazente onde estava o musculoso Perifante, no mesmo local onde o abatera, ele tirara a vida, e foi direto contra Diomedes, domador de cavalos. Quando estavam já perto, avançando um contra o outro, Ares arremeteu por cima do jugo e das rédeas dos cavalos com a lança de bronze, desejoso de o privar da vida. Com sua mão, segurou a lança de Atena de olhos esverdeados e atirou-a por cima do carro para seguir seu vão caminho. Em seguida, arremeteu Diomedes, excelente em auxílio, com a lança de bronze, e apressou a Palas Atena até o baixo ventre, onde cingia uma cinta protetora. Foi aí que o atingiu e feriu, rasgando a linda pele. De novo retirou a lança. Urrou contra o bronze Ares, como urram 9.000 ou 10.000 homens na guerra que se juntam no conflito de Ares, e um tremor dominou os aqueus e os troianos aterrados. De forma tal, urrou Ares, que da guerra não se sacia. Tal como das nuvens surge a densa escuridão, quando do bafo canicular um vento agreste se levanta, altidida Diomedes, assim surgiu o bronze e o Ares, lançando-se por meio das nuvens na celestial vastidão. Depressa chegou à sede dos deuses, ao escarpado Olimpo, e ao lado de Zeus Cronida, se sentou desalentado. Indicou o sangue imortal que fluía da ferida, e lamentando-se proferiu palavras aladas: Zeus Pai, não te enfureces ao ver estas façanhas? Bem frigidamente, nós, os deuses, sempre sofremos por vontade uns dos outros por darmos aos homens favores. Contigo estamos todos em conflito, pois geraste a virgem desvairada e funesta que atos injustos sempre intenta. É que todos os outros que são os deuses do Olimpo te obedecem, e a ti estamos cada um de nós sujeitos. Porém, a ela não queres ligar nem por palavras nem atos, mas dá-lhe incentivo, porque tu próprio geraste tal filha maligna. Agora, o filho de Tideu, ao arrogante Diomedes, ela deu incentivo para que lutasse contra os deuses imortais. Foi Cipres que ele feriu primeiro no pulso da mão e depois contra mim arremeteu como se fosse um deus. Mas levaram-me para longe meus céleres pés. Se não teria ali padecido sofrimentos no meio dos cadáveres repulsivos, ou então teria de viver privado de forças, golpeado pelo bronze. Fitando-o de sobrolho carregado, disse Zeus, que comanda as nuvens, tu, que és todas as coisas para todos os homens, não te lamentes aqui sentado. Dos deuses do Olimpo, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Tens o feitio insuportável e inflexível da tua mãe, de Hera, ela a quem mal consigo subjugar pelas palavras. Penso que é por causa dela que agora sofres essas cóleras. Mas não permitirei mais que estejas com dores, pois és meu filho, e foi para mim que tua mãe te deu à luz. Se tivesses nascido de outro Deus, com teu feitio pernicioso, estarias a muito mais rebaixado que os filhos do firmamento. Assim falou, e deu ordem a Peéon para que o curasse. Aplicou-lhe Peéon fármacos anuladores de sofrimento e curou-o. Na verdade, não tinha têmpera de homem mortal. Tal como o suco de um figo torna espesso o alvo leite, antes líquido, que coalha rapidamente ao ser mexido, assim depressa ela curou Ares furioso. Hebe deu-lhe banho e vestiu-o com vestes graciosas. Sentou-se ele ao lado de Zeus Cronida, exultante na sua glória. De volta para o palácio do grande Zeus regressaram Hera, a Argiva, e Atena, a Laucomeneia. Elas, que de Ares, flagelo dos mortais, pararam a matança.